do dia 25 de julho, né, das mulheres negras latino-americana e caribenha. Queria saudar também você, Liz, e a professora Fátima, que está aqui comigo também, que você já vai apresentar, né? Daí a gente já começa a conversa. Agora, nós temos também conosco, nessa conversa gostosa, a professora Maria de Fátima Beraldo. A professora Maria de Fátima, ela é graduada em Letras na Universidade Estadual de Londrina, especialista em Educação na Unopar, estudante especial dos programas de mestrado em Ciências Sociais em 2015 e Educação em 2019, da Universidade Estadual de Londrina. A professora é professora na Rede de Educação Básica do Estado do Paraná e é do município de Londrina também, professora no município. Ela é gestora de políticas de promoção de igualdade racial em Londrina e titular do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Londrina. Também é integrante da Plenária de Mulheres Negras da região norte do Paraná. Seja bem-vinda, prof. Maria de Fátima. Oi, Liz, obrigada. Quero aqui agradecer a generosidade do convite. Eu estou aqui, né, ansiosa e na expectativa desse debate, porque juntar aí com Juliana e com Liz não é fácil, então vamos ver se a gente faz uma conversa aqui sobre esse tema, que é um tema importantíssimo e que nós precisamos mesmo falar sobre ele mais vezes e fazer essa discussão. Uma discussão muito importante, principalmente nesse momento. Exatamente, né, prof? Exatamente. E agora, para a gente começar a nossa fala, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que é o 25 de julho. O que é? Como foi que essa data surgiu? Como que ela foi instaurada no Brasil, né? Como que é essa data? E como que vocês sentem a necessidade de termos uma data tão especial como essa? Quem começa? Prof. Juliana? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o Dia da Mulher Negra Afro-Latino-Americana e Caribenha, ele foi criado no dia 25 de julho de 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana. Então, lá estipulou que esse dia ia ser um marco, né, pela luta e resistência das mulheres negras contra a opressão de gênero, o racismo e a exploração de classe. Né? Então, o objetivo dessa comemoração, um dos objetivos também, né, é fortalecer a organização das mulheres negras e construir estratégias para a inserção desse tema em todos os espaços, né, em todas as áreas em que as mulheres negras estão atuando, né, em todos os movimentos e todos os lugares. Né? Aqui no Brasil, a gente corresponde, né, à população negra, 53% da população do país, mas ainda assim a gente está nos marcadores de desigualdade, né? São cerca de 97 milhões de pessoas, né? 53% da população, que estão subrepresentadas no legislativo, no executivo, no judiciário, na mídia, né? Em todas as esferas, estão ocupando os piores postos de trabalho, com os menores salários, são os primeiros a perder emprego, né? As mulheres negras são aquelas nas profissões menos valorizadas, tanto salarialmente como socialmente, né? Então, há uma necessidade, são as que mais sofrem violência doméstica, feminicídio, violência sexual, então tem uma necessidade da gente estar contando buscando políticas públicas, né, de promoção da igualdade, debatendo a questão de gênero, debatendo a questão de classe, para a gente ir elevando, né, as mulheres, né, uma subindo e puxando a outra, né. Então, apesar dessa data ter sido criada em 1992, né, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, no Brasil essa data só chega em 2014, né, por uma legislação proposta pela presidenta Dilma, que cria o Dia Nacional de Teresa de Benguela, né, e da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E a partir daí, em especial, os movimentos de mulheres negras começam a organizar no mês de julho, o Julho das Pretas, né? E aí se aproveita da data do dia 25 de julho, por essa liderança expressiva que foi Teresa de Benguela, e durante todo o mês de julho a gente reconta a nossa história a partir de nós mesmas, né? Porque a história invisibiliza a luta das mulheres negras, as nossas lideranças, as grandes mulheres que lutaram desde esse período, desde a chegada aqui como escravos, mas lutando sempre pela abolição e pela libertação
povo negro até os dias de hoje. A gente tem no nosso ensino, eu acho que a professora Fátima pode falar isso com muito mais propriedade do que eu, né? Uma invisibilidade das nossas lideranças mulheres, né? Das mulheres negras mais ainda. Então, a Teresa de Benguela, ela foi considerada, ela foi elevada à rainha do quilombo na época de 1770, do Quariteri, com a morte do companheiro dela, e ela foi uma liderança importantíssima, porque na época ela implementou um sistema político muito avançado para o seu tempo, que foi um sistema de parlamento dentro do quilombo, né? Então, tinham deputados que eram pessoas que foram eleitas ali pelo quilombo, e a partir do momento que a decisão estava tomada ali naquele parlamento onde a rainha Teresa de Benguela coordenava, a decisão estava tomada, né? O parlamento ali definia. E, além disso, ela criou todo um sistema militar de defesa que fez com que resistisse a várias investidas do exército na época para a destruição daquele quilombo, né? Ela conseguiu, por um pouco mais de 20 anos, estar defendendo aquele quilombo, né, de Pareterê. De 1770, ele foi exterminado, né, porque a gente sabe que naquele momento o Estado era extremamente racista e o genocídio da população negra era uma prática, e esse quilombo foi exterminado em 1795. Mas uma liderança tão forte, tão importante, uma mulher negra tão valorosa na luta, é pouquíssimo divulgada, né? Então, assim, essa data, ela vem com essa intenção também da valorização da luta das mulheres negras, né? Da gente poder apresentar os nossos ícones, a gente poder apresentar as nossas guerreiras, as nossas heroínas, e trazer para os dias de hoje também, porque nós temos as grandes mulheres que lutam hoje, né? Pelo direito da população negra. Eu estou aqui com duas delas, né? Mas nós temos muitas mulheres que estão aí fazendo história e continuam em invisibilidade, porque nós estamos ainda vivendo num país racista por conta das sequelas que a escravidão nos deixou, né? E a gente precisa sempre estar buscando espaço, né? E isso aqui é uma oportunidade incrível que a gente tem de dialogar, de falar com muita gente, né? De dizer como a gente luta, como a gente faz diferença, como a gente tem lutado por políticas públicas, por promoção da igualdade, por combate ao racismo, na luta antirracista, a produção literária, acadêmica e artística de mulheres negras, né? Tantas obras aí bonitas atrás de você, Liz, né? Para a gente valorizar a nossa cultura e a nossa ancestralidade. Mas é uma data muito importante que precisa ser muito valorizada e muito mostrada durante todo esse mês, sabe? Que a gente precisa ter que essa data se transforme tão grande, tão imensa, como acontece no 8 de março, né? Onde a gente também se junta com todas as companheiras mulheres para fazer essa fala da igualdade de gênero, né? E a gente precisa ter a mesma unidade das mulheres brancas conosco na hora da gente fazer esse debate aliado de gênero, raça e classe. Sim, sim. O Instituto Sorriso Negro não poderia ficar de fora dessas lives, dessas conversas. Nós temos visto muitas lives, muitas conversas. Isso era coisa que não existia, né? Era uma coisa que não tinha. Então, agora, já que nós temos esses espaços ocupados por diversas mulheres, então vamos fazer uso da nossa fala, né? Vamos ocupar de verdade esses espaços, vamos falar sobre, né? O que você acha, Maria de Fátima? Pois parabéns pela fala, Ju, por aí mesmo, não é? E até assim, lembrar que essa data é uma data construída para refletir a mulher negra no Brasil e na América Latina. E por que isso? Porque, às vezes, quando nós chega no 8 de março, que você fala, olha, a data, o 25 de julho é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e muitas companheiras não entendem por que nós temos uma data, por que a gente assim, coloca uma data, pauta uma data específica para tratar da questão da mulher negra, não é? É porque, na realidade, a gente vai falar nessa data das trajetórias, das contribuições para a construção da sociedade como um todo, né, que a mulher negra tem, e que o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, não dá conta de falar sobre isso,
né? Ele não tem dado conta de falar sobre isso. Então, nós precisamos colocar, né? Ele não dá conta da realidade da mulher negra. E por que ele não dá conta? Porque nós somos a outra, não é? Nós somos as tantas silenciadas, nós somos as tantas impedidas, nós somos as tantas destituídas, e destituídas até de humanidade, que essa é a nossa realidade, não é? Eu colocava aqui que nós somos, a Juliana está colocando, que nós somos construídas a partir dos nossos, de todas as nossas dificuldades, e eu coloco o seguinte: nós somos construídas a partir dos nossos destroços, né? Dos destroços da diáspora. É disso que nós somos constituídas, a população negra é constituída, e nós, mulheres, somos constituídas a partir disso. Então, é preciso que nós sejamos, preciso que se discuta, que se paute a questão que se tenha uma data para discutir as nossas especificidades. Então, nós somos mulheres, somos seres insurgentes, não é? Somos mulheres em processo de construção a partir de uma outra lógica. A nossa lógica é uma outra, ela é diferente da lógica da mulher não negra, não é? Porque assim, a gente vem de uma história ancestral de matriarcado, que é preciso levar em consideração, que é preciso discutir, que é preciso ser colocado. Então, assim, e a gente discute, a partir dos nossos destroços, uma outra lógica possível de mundo, né? Uma outra construção possível de mundo, que é a feminina negra, né? A fêmea negra. E eu tenho dito ultimamente que assim, né? É tudo sobre o que foi, o que nunca foi, e nem é dito sobre o que é ser mulher negra no Brasil, não é? Disso que trata o 25 de julho. O 25 de julho, ele trata, o Julho das Pretas, ele trata exatamente disso, né? De alguma coisa que nunca foi dita, e que não é dita, que é o que é ser mulher negra. Vamos pensar, linkar com o contexto atual, o contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Como é que é a história da mulher negra nesse momento? A gente tem ouvido muito falar na questão da mulher negra sobre, nesse período de pandemia, nessa situação, diante de tudo que vem acontecendo, principalmente em termos de violência, e hoje eu ainda conversava com uma outra colega pelo WhatsApp, que ela dizia assim, houve um aumento, parece que houve um aumento da violência, mas a gente não tem, isso não vem sendo, de certa forma, denunciado, né? E por que não vem sendo denunciado? De repente, porque o agressor está muito próximo, está muito internalizado nesse momento. E quando a gente fala, nós estamos falando de pandemia, das dificuldades que as pessoas estão vivendo nesse momento, eu tenho dito que, para nós, a guerra sempre foi presente. Então, esse momento que a gente está vivendo não é novidade para mim, não é novidade para nós, mulheres pretas, para nós, mulheres negras, porque essa é a nossa realidade desde sempre, há 500 anos, né? E a gente até brincava um pouco aqui, a Ju falou, eu falo demais, e eu e a Fátima falamos. Eu falei, eu falo mesmo, sabe por quê? Foram 500 anos de silenciamento, 500 anos de silenciamento, 500 anos de destituição. Então, assim, nós precisamos falar, nós precisamos colocar. Eles ainda estão nos devendo muito, por mais que a gente fale aqui. Então, assim, é preciso, sim, como a Ju colocou, falar sobre o 25 de julho, é preciso, sim, falar sobre o Julho das Pretas, é preciso pautar esse mês, pautar essas datas, embora nós tenhamos avançado aí para o Dia Nacional de Teresa de Benguela, mas ainda falta muito, isso é quase nada, não temos nenhum tipo de direito, somos aquelas que somos as mais violentadas, as mais agredidas em todos os setores, estamos na base da pirâmide social desse país, né? Nesse momento, por exemplo, a maioria das empregadas, dos empregados domésticos no país são constituídos de mulheres negras,
e são essas mulheres que continuam trabalhando. Para elas não teve pandemia, não teve vírus, não teve isolamento social, elas continuam fazendo o seu trabalho, porque para todo mundo teve isolamento social, para a mulher negra não teve, ela continuou fazendo o trabalho, e assim, muito interessante, de repente o trabalho doméstico passou a ser essencial, né? Ele sempre foi essencial, mas nunca se viu isso, porque se alguma coisa é essencial, ela precisa ser ela precisa ser assim valorizada, precisa se dar importância, e nunca se deu, mas nesse momento passou a ser essencial. Até porque a patroa não pode ficar sem o pãozinho das 7 da manhã, sem o café da manhã. Né? Então, assim, são algumas essas questões que nós precisamos discutir, e penso que é um momento para a gente também aproveitar para falar um pouco sobre o Estatuto da Igualdade Racial, sobre políticas públicas, sobre conquistas, sobre avanços, e quais são esses avanços, sobre Lei Maria da Penha, que está aí completando aniversário daqui a pouco. Então, eu vejo que a conversa é essa, né? O movimento é esse. Que maravilha! Hoje nós temos bastante coisa para conversar, então. Meninas, outra coisa também que a gente já vinha falando, já vinha conversando, é com relação aos enfrentamentos, né? Que cada mulher negra tem nos espaços em que elas ocupam. Né? A professora Maria de Fátima é professora, trabalha no ambiente educacional. A Juliana é enfermeira, né, Juliana? Então, trabalha na área da saúde. Como vocês veem esses enfrentamentos? Como vocês veem a situação da mulher negra? Tanto, Juliana, enquanto paciente, como no cargo de enfermagem, médica? Nossa, essa pandemia ela tem servido para muitas discussões, né? Por exemplo, a gente vê o alto índice de contaminação dos profissionais da área da saúde que o país aqui, que o Brasil teve, né? E dentre a profissão da enfermagem, o maior número de trabalhadoras são mulheres e mulheres negras, né? Entre as profissões de auxiliar e técnico de enfermagem. Então, quando a gente fala dos profissionais da linha de frente que estão adoecendo e morrendo pelo Covid-19, a maioria são mulheres negras. E a gente para pensar também, né, no como foi o despreparo, o descuido deste governo, e aí falando tanto na esfera nacional até nos municípios, em relação ao cuidado com os trabalhadores, né? Enquanto a gente via, por exemplo, em outros países, um vírus novo, não sabemos como é que ele é o contágio, está matando gente, você via trabalhadores de saúde parecendo astronauta, né? Com aquela roupa completamente segura para quem estava lidando com essa nova doença. E aqui a gente fez o caminho contrário, né? Primeiro vamos usar só uma máscara cirúrgica, e depois ver que a transmissão era um pouquinho mais... Então, vamos usar uma máscara N95, aí agora vamos usar o face shield, não, agora descobriu que ele vive em superfície, então tem que usar, não é só respiratório, então ele fica vivo tantos dias em determinadas superfícies, então tem que usar outros mecanismos de proteção. Então, a gente, ao invés de começar usando tudo e ir tirando as coisas conforme é desnecessário, a gente foi se paramentando ao contrário, né? A gente foi... e aí, o número de contaminação dentre os profissionais numa categoria que é majoritariamente composta por mulher negra, né, foi uma devastação, né, para nós mulheres, né? E é uma categoria que sempre teve um salário muito baixo dentre os profissionais da saúde, né, porque tem um destaque para o profissional médico e uma desvalorização dos outros profissionais da área da saúde. Agora a gente conseguiu até um reconhecimento social, mas que ainda não se reverteu, por exemplo, um pagamento de insalubridade em grau máximo para aqueles que estão à frente desse enfrentamento, não se reverteu em equipamentos de proteção de qualidade, né? Então, além de nós estarmos sendo as mais suscetíveis no contágio por conta de ser uma profissão de mulher majoritariamente composta por mulheres negras, tem um outro lado, né, da população, né, que quando a gente vê também
como é que o Covid chegou, né? A gente vê que ele veio trazido para o país pela burguesia, mas não é a burguesia que está morrendo de Covid, né? O maior índice de morte é da população negra, apesar do contágio ter entre negros e brancos, inclusive mais brancos, porque são os que frequentam, né? Os que trouxeram o vírus, inclusive, para cá, né? Aqueles que vieram da Europa, os que vieram da China, né? Que trabalham em multinacionais ou que estavam a passeio, mas quando chega na população negra ou quando chega nas populações mais vulneráveis, que tem o maior percentual de mortes, né? E a gente vê também esse descompasso do governo que não tomou uma política única de prevenção, blackout no país, né? Mas cada município, cada estado foi tratando isso da maneira como achava, e tinha uns que seguiram o que o presidente dizia que era só uma gripezinha, né? Teve outros que demoraram muito para fazer uma legislação sobre o uso de máscara nas ruas, sobre fechamento de comércio não essencial, e aí várias discussões sobre o que é essencial ou não, academia é essencial ou não, né? Determinados tipos de comércio são essencial ou não. Além disso, ainda tem toda a dificuldade do auxílio emergencial, né? Aqueles R$600, que para você ter acesso a ele já pressupõe, por exemplo, que você tem um celular com um pacote de dados para você se cadastrar no programa. Então, vamos falar de catador de reciclável, vamos falar de população de rua, vamos falar de população marginalizada com celular com pacote de dados, né? Tem que ter CPF válido para poder ter acesso ao programa, mas se você não vota, você já tem o teu CPF, já não está mais válido o teu CPF, né? E a gente tem toda uma população que circula pela rua, né? Que não tem endereço fixo, que nessa hora está perdendo a sua fonte de renda, mas que também não consegue ter acesso a esse auxílio, né? Porque a maneira como foi colocado não é para atingir, não é de fato para conseguir atingir essa população, né? É aquele debate da necropolítica, né? Quem que pode morrer com o Covid-19? Quem que vai morrer com o Covid-19? E é a população negra. E a gente acaba sendo os mais atingidos, tanto no trabalho como quanto população. A gente vê, por exemplo, 70% da população atendida pelas unidades básicas de saúde é a população preta. E aqui em Curitiba teve um encolhimento do atendimento por conta do Covid-19, um direcionamento para as UPAs, né? Algumas coisas deixaram as unidades fazem uma triagem muito rigorosa daquilo que atende e daquilo que não. E aí a gente ainda tem uma doença onde o que a gente está dizendo que a forma de prevenção de contágio é o isolamento social, né? E a higiene, lavagem de mãos, uso de álcool gel, uso de máscara. E aí a população pobre que tem uma casa que não permite esse isolamento social, sabe? Uma casa com várias pessoas convivendo dentro, com uma metragem quadrada pequena, um álcool gel que foi um valor absurdo no mercado, e uma crise hídrica, onde a gente tem ainda revezamento de bairros com água, de municípios com água ou não, né? E além da crise hídrica, a máscara, nossa, passei algum mercado e vi máscara sendo vendida a R$15. Aí a pessoa vai ganhar um auxílio de R$600, né? Não tem água, tem que comprar máscara e tem que comprar álcool, é muito mais possível que essa pessoa se contamine, que ela adquira o coronavírus e com isso toda a sua família, né, fique em risco, do que ela conseguir se proteger. Cadê políticas públicas de distribuição de máscara para a população de baixa renda? Cadê política pública de distribuição de álcool em gel para a população de baixa renda? Cadê políticas públicas para garantir abastecimento de água no momento de pandemia? Nem que a gente traga caminhão-pipa de outro lugar, sabe? Mas e muitas casas dessas nem saneamento básico tem, né? Para a gente, né, às vezes, nem tem sofrendo o impacto da crise hídrica do Estado, porque nem saneamento básico tem. Então, a gente acaba sendo, como população negra, atingida de tantas formas, né, nessa pandemia. Esse debate da desigualdade está tão posto, né, como o Covid-19, que a gente precisa realmente fazer uma reviravolta nessa estrutura, né, e aproveitar ainda, né, que esse ano é um ano eleitoral, para a gente ter esse olhar na hora de escolher quem são os nossos representantes, mas que alguém que olhe para as desigualdades de fato e que tenha um programa político para elevar a população negra, né? Porque
Está óbvio que tem uma necropolítica instalada, uma política eugenista instalada, né? Que não é de agora, né? Desde sempre tentam nos exterminar, desde sempre tentam acabar com o povo preto, né? Mas a gente segue resistindo e na luta, né? Isso mesmo, resistir é a força do nosso povo, né? A gente vai resistindo. As autoridades fazem de conta que fazem, o povo faz de conta que vê que eles fazem, né? Mas agora é diferente, agora tem gente olhando, tem gente falando, nós temos voz, nós temos vez, né? E o povo tem que se unir mesmo, o povo tem que falar mesmo, tem que reclamar mesmo. Quando nós temos um governo que não, que esses tempos eu ouvi que o governo foi muito generoso com as políticas públicas, com essas questões de saques emergenciais e com todas. O governo foi muito generoso, o governo não fez mais que a obrigação dele e fez muito pouco ainda, muito pouco. A gente tem que aprender a cobrar mesmo, a falar mesmo, né? E com relação à educação, Maria de Fátima, como que você vê esse quadro da mulher negra relativo à educação? Com toda essa pandemia, nós sabemos que, por muitas vezes, a educação dos filhos recai somente para a mulher, né? Somente para a mulher. E, normalmente, a mulher tem que trabalhar fora, tem que cuidar das atividades das crianças, tem que acompanhar se assistiu aula, tem que acompanhar tudo isso, enquanto mulher negra. Como você vê essa situação das mulheres hoje? Está desligado o teu microfone, Maria de Fátima. Esqueci aqui. Obrigada. Então, Liz, é uma situação que não só eu, mas muitas outras companheiras e outros profissionais vêm levantando, é um debate que vem sendo levantado nesse momento sobre a situação da educação, né? E das profissionais da área da educação, que assim como a Juliana colocou, não é diferente da área da saúde, né? Então, os negros, eles estão mesmo muito mais na área da saúde e na área da educação. Então, e o que tem acontecido? Veja, são algumas questões curiosas, porque as professoras, os profissionais da educação, as professoras, no momento que se instala essa situação toda, nesse momento de isolamento, a gente vem para dentro da nossa casa com todo aquele trabalho que a gente já trazia, porque essa sempre foi uma realidade do professor, não é? A gente trabalhava lá na escola, lá na sala de aula, e a gente vinha para casa e trazia todo aquele serviço para casa. Agora a gente trouxe a escola para dentro da nossa casa e a invasão e foi de uma invasão assim total na nossa vida. Eu tenho dito assim que às vezes as colegas falavam: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã, não é? E agora a gente não tem mais da meia-noite às 6 da manhã, porque agora o estudante, ele liga a qualquer hora, a mãe liga a qualquer hora, a família liga a qualquer hora para saber das atividades ou para tirar dúvida. Então, invadiu totalmente a nossa vida enquanto trabalhadora na educação. E mais uma questão, né? O professor é uma profissão assim muito, muito mal remunerada, a valorização nossa é muito baixa, e aí não são todos os professores que têm os equipamentos adequados, né? Que tem assim de repente uma boa internet, um bom equipamento para poder desempenhar o seu trabalho, sem dizer que hoje nós estávamos numa situação, estávamos em sala de aula, amanhã a gente tinha que estar dentro de casa já com todo o equipamento para poder dar conta desse trabalho à distância,
nesse formato remoto, nesse ensino no formato remoto, não é? E as coisas não são assim, não é porque o Estado mandou a gente para dentro das nossas casas, mas não nos deu equipamento, é o que a Juliana está colocando. Né? Ninguém disse, olha, a parte você tem aqui um notebook, você tem um equipamento, um computador para você poder atender o seu aluno. Então, muitos dos profissionais estão atendendo os seus alunos com o seu celular. E que celular é esse? É um celular pré-pago. Você imagina você atender aluno com celular pré-pago, porque essa é a nossa realidade. Né? Então, assim, a situação dos profissionais da educação realmente uma situação muito difícil nesse momento e que não está sendo observada com o cuidado que deveria, né? Com o respeito que deveria para com esse profissional. Quando a gente fala da questão da mulher negra, da situação da mulher negra, e aí que a gente vai pensar, e como é que estão as comunidades, né? Como é que está a comunidade? Essa educação nesse formato remoto, ela está chegando lá na casa dessa família? Como é que está chegando lá? A família não tem, como a Juliana colocou, não tem a estrutura básica sanitária, não é? Então, as comunidades periféricas, elas não estão, não está recebendo escola, educação nesse momento. O ensino não está chegando lá. E por que não chega? Se não chega nem a máscara, né? Se não chega nem as condições mínimas, se não tem nem água, se não tem nem energia, como é que vai ter uma internet boa para você poder trabalhar? Sem contar que falta estrutura. Uma coisa é você ter esse ambiente da escola, onde está tudo preparado, tudo organizado para receber o estudante, para receber a família do estudante, para receber o profissional, para o profissional poder atuar. Agora, na casa não tem essa estrutura, a gente tem que ver a questão dos equipamentos. Pensa, a mãe, naquela mãe que é doméstica, que trabalhou o dia inteiro, saiu de casa 5 horas da manhã, pegou o primeiro ônibus, foi para o trabalho, chegou do trabalho 8, 9 horas da noite. Como é que essa mãe vai dar atenção para essa criança que está lá em casa? E, às vezes, ela não tem uma criança só. Às vezes, ela tem 3 crianças, um na rede estadual, outro na rede municipal e outro, sei lá, no ensino fundamental também. Como é que essa mãe vai dar conta de atender essas 3 crianças? E às vezes com um equipamento só, né, Fátima? Um equipamento só, um celular pré-pago, aí ela vai lá, ela pega R$10, porque essa é a realidade. Eu estou colocando uma coisa que é a realidade, e eu não estou falando uma coisa que é invenção. Né? A gente tem feito os levantamentos pela periferia, a gente tem recebido as denúncias. Então, eu estou falando que nós temos recebido a denúncia, tanto de mãe de estudante, tanto da parte do estudante, como de profissionais da educação. Né? E a gente tem sabido, por exemplo, que há profissionais da educação que estão sendo severamente agredidos, sofrendo agressão de ordem, assim, assédio, né? Assédio moral no trabalho, por conta de não dar conta de atender o estudante. Porque, muitas vezes, a equipe pedagógica, a equipe diretiva diz para ele o seguinte: olha, você tem que motivar o aluno a participar. E aí eu digo para você que aluno que vai estar motivado, porque nós que somos professores, a gente sabe o quanto que nós fazemos para manter os alunos motivados na nossa aula. Como é que você vai manter o aluno motivado na frente de um celular, né? Que muitas vezes com uma internet ruim, que toda hora cai, desconecta, não é? Então, os profissionais da educação estão sofrendo esse tipo de agressão. Por quê? De violência, né? Que eu falo que é a violência, assim, chancelada pelo Estado, né? É uma violência institucional, porque é uma violência chancelada pelo Estado. Em contrapartida, a população negra periférica também vem sofrendo esse tipo de violência, principalmente a mulher,
Porque, nesse momento, quem está trabalhando e sustentando as casas, quem ainda tem algum trabalho, alguma fonte, é a mulher, no caso das mulheres negras, é a mulher negra, porque é ela que vai lá trabalhar como diarista, como mensalista. Então, ela chega em casa, muitas vezes ela colocou R$10 de crédito no celular para o filho poder acompanhar as aulas, mas isso não dá conta, porque nem nós que temos uma internet um pouco melhor, muitas vezes a gente não dá conta disso. Você imagina uma mãe com celular pré-pago. Essa mulher chegando em casa 8, 9 horas da noite, para dar conta da rotina da casa dela ainda. Muitas vezes, quando ela tem companheiro, se é que tem, porque a maioria de nós, mulheres negras, somos mães solo, não é? Então, se ela chega em casa, encontra o companheiro totalmente modificado por conta da situação de estar desempregado, uma situação de desemprego. Então, ela ainda tem que socorrer os filhos na escola, ainda tem que socorrer o companheiro que está lá desempregado, ela sofre toda essa violência, já sofreu violência institucional, né? Lá no trabalho, ainda ela chega, sofre essa violência doméstica, porque com certeza sofre agressão mesmo, e a gente sabe que as agressões, elas não estão, as violências que está acontecendo nesse momento, não estão sendo denunciadas, porque o agressor está mais próximo, está mais presente, está mais vigilante, então o medo é muito maior, não é? E ela ter que dar conta de uma coisa que ela não sabe, porque ela não é professora, ela não foi preparada para isso. Né? Como é que eu fico pensando, eu sou uma professora de língua portuguesa, como que uma mãe vai ajudar a sua criança nas tarefas de língua portuguesa? Né? Nós que somos profissionais temos dificuldade e que a gente se dedica, que esse é o nosso trabalho. Então, você imagina uma mãe que nunca teve essa experiência. Então, é preciso que isso seja levado, seja denunciado. Os gestores precisam estar sensibilizados para isso, os gestores tanto da saúde quanto da educação, para essa realidade das populações periféricas, das mães periféricas, e a gente fala aqui das mulheres negras, não que as outras que não são negras não sofram, mas nós estamos falando porque elas são a maioria dessa população, né? A gente sabe disso. Então, essa é a realidade desse momento que as mulheres negras vêm sofrendo. E com isso tem aumentado, sim, a violência física, tem aumentado a violência psicológica e tem aumentado principalmente a violência institucional, que é aquela praticada por conta do Estado. E que ela tem a ver muito com o racismo estrutural, porque é ele que estrutura as relações no nosso país, né? Desde sempre, por conta do sistema escravocrata que moldou a sociedade brasileira. Então, eu acho assim, que esse debate é um debate que precisa ser feito, isso precisa ser pautado nesse momento, e as atenções precisam ser voltadas para esse grupo populacional. E nós precisamos urgentemente, né, fazer com que se efetive o que está contido no Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, que agora, em 20 de julho, completou 10 anos, e nós precisamos, sim, pensar em políticas públicas específicas para essa população. Então, na área da educação, eu vejo assim que nós precisamos cuidar dessas questões. Os profissionais da educação estão sofrendo muito diante da atual situação, por conta de tudo isso que eu já coloquei aqui, e a população periférica, principalmente as mulheres, né? As mulheres negras, nesse momento, esse é o quadro que nós temos diante do contexto atual provocado por conta da pandemia e do vírus aí. Liz e Fátima, a partir disso que a Fátima está falando, né, eu olho para mim e vejo como isso está sendo difícil para mim, né? Eu sou enfermeira e trabalho à noite, eu cheguei em casa de manhã e tenho aula ainda. Eu tenho 2 filhos, o Marcos tem 9, a Maria Rosa tem 7.
que também tem que fazer esse acompanhamento, porque estão em idade escolar e tem que fazer essas aulas remotas, né? Essas videoaulas. E aí, meu marido também está em trabalho remoto. Então, assim, não tem equipamento para todo mundo, né? Se ligar todo mundo, a internet cai, né? E além do fato de que eu chego cansada, né? Tenho que estudar, ajudar nos estudos dos meus filhos, e as tarefas domésticas dobraram, né? Porque estão em casa, a casa suja muito mais, é muito mais comida, aumentou o gasto com a alimentação, porque não vão para a escola, né? Não tem o café da manhã na escola, o almoço na escola, estão comendo... todo mundo comendo em casa, né? Então, isso aumentou bastante o gasto, então isso está gerando uma série de complicações dentro das famílias, além da saúde mental das mulheres, né? Que estão extremamente sobrecarregadas com tudo isso que está acontecendo, né? Tem que dar conta do emprego, dobrou as atividades domésticas, a exigência da educação dos filhos, com umas atividades assim que eu fico enlouquecida com pedido de material para fazer algumas tarefas que eu não sei de onde que eu vou tirar, né? Tipo assim, papelaria não é essencial, não está aberto. Como é que eu vou comprar papel, sei lá das contas, gramatura, sei lá o quê? Sabe? Aí me pede cartão verde, amarelo, azul, para montar um... Eu não tenho condição de fazer isso não, sabe? Tem exercício que eu estou passando. E tudo isso a gente vai se sobrecarregando, sabe? De uma forma, a gente vai se sobrecarregando de um jeito... e além de tudo isso, sabe, Fátima, que você fala que está caindo pesado em cima das mulheres, eu fico pensando também no pós-pandemia, o quanto a população vai estar empobrecida, né? Tanto que está consumindo agora durante esse período de quarentena, mas todas as pessoas que, além de tudo isso, ainda perderam emprego, sabe? Que, além de tudo isso, ainda perderam a sua fonte de renda, aqueles que são trabalhadores informais, e às vezes nem está conseguindo ter. Aí, quando o seu filho voltar para o período escolar, e aí eu defendo mesmo, sabe, Fátima, o cancelamento desse ano letivo. Sim, já sim. Meu filho não consegue acompanhar, por quê? Porque eu perdi meu emprego e não consigo pagar a internet, eu não tenho condição de acompanhar no remoto, sabe? Eu não tenho condição eu tenho um equipamento na minha casa pré-pago, como é que eu vou fazer para os meus 3, 4 filhos acompanharem a aula, se eu trabalho home office também? Então, uma série de complicações, né, e aí, assim, a culpa das mães, e eu sou uma delas, por não estar conseguindo fazer essas aulas na maneira como deveria, as tarefas como deveria, a sobrecarga, o cansaço, o estresse é tão grande, sabe? A gente vai ter que fazer um trabalho muito importante aí de saúde mental com as mulheres, por conta de toda essa pressão que está sendo posta sobre os nossos corpos, sobre as nossas vidas, sobre as nossas tarefas, nesse período. Sabe? Está muito pesado para todas nós, né? E para aquelas ainda que perderam seu emprego, mas porque a gente sabe, as primeiras a perder o emprego são as mulheres negras, né? São as mulheres negras, né? E aí, diante de tudo isso, você ainda perde a renda, nossa, é muito difícil isso. Pós-pandemia vai ser um período muito, muito complicado, né? Tem uma série de projetos aí que eu tenho acompanhado sendo desenvolvidos para o que fazer no pós-pandemia, né? Mas uma das coisas que a gente precisa se atentar, inclusive, é a saúde mental das mulheres. Isso. A questão da saúde, a questão provocada aí pela questão econômica, né? Então, isso que você levanta, Juliana, é importantíssimo, e eu vejo assim que as mães, né, as mães dos estudantes, elas precisam fazer esse levantamento e precisam fazer essa denúncia, não é? Porque isso é uma coisa que nós, enquanto profissionais da educação, estamos apontando. E nós sabemos da dificuldade de uma mãe acompanhar, porque você veja bem, se você tem 3 filhos, e você tem um filho no ensino médio, você tem um filho no ensino fundamental 2, né, lá que é do 6º ao 9º ano, e você tem um filho no ensino no básico 1, que é da 1ª até a 5ª série. Então, veja, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho no ensino fundamental 2 e no ensino médio, mas assim, mesmo podendo trabalhar no básico 1, eu não me atrevo, porque lá a pessoa tem que ter pedagogia, eu não tenho pedagogia, então a gente precisa respeitar, né, o trabalho do pedagogo. E aí, eu fico imaginando como é que uma mãe,
vai dar conta de orientar 3 crianças em 3 etapas diferentes. Não tem jeito, não tem como, não é? Às vezes deixa o filho mais velho para orientar o menor e o outro para orientar o menor e assim acaba E você não orienta ninguém. Então, Hum. eu vejo também que o ano de 2020 é um ano que precisa ser cancelado, porque nós não vamos dar conta dele e, assim, não dá para você... Eu não tenho filho em idade escolar, né? O meu filho está na idade escolar, mas está na universidade, então é diferente. Eu não posso dizer para ele não vá para a universidade se ele quiser ir, porque ele já é adulto, não é? Mas se eu tivesse criança, se eu tivesse filho menor, meu filho não voltaria esse ano. Porque eu vejo que 2020 foi um ano realmente que vai ficar no que é. E assim, sem uma vacina, não é, Juliana? E aí você, que é da área da saúde, tem muito mais, pode colocar isso com muito mais profundidade do que a gente. Mas assim, como é que você vai confiar que a sua criança retorne para a escola sem estar vacinada? Né? Mesmo com a vacina, a gente ainda fica preocupada. Imagina sem vacina. Então, eu vejo que esse ano não volta mais. O que a gente vai ter é o que está aí, o ensino no formato remoto, que não atende, né? Porque se no presencial a gente não tem dificuldade, você imagina a distância, não é? Eu ouvi uma piada que esse ano de 2020 a gente não devia nem somar a idade, né? Porque não valeu, não gastou. Né? E é Essa verdade. é maravilhosa. Eu já... Não devia nem somar um ano na idade, porque a gente nem gastou esse ano. Não valeu, né? Não valeu. Não valeu. É complicado. Eu tenho uma filha que agora está em ano de vestibular ainda, né? E aí ela está desesperada, o emocional dela fica super abalado, porque aí ela já tinha toda aquela pressão, né? De passar no vestibular, passar no vestibular, passar no vestibular, de repente não tem vestibular, de repente estudar para que se tiver vestibular ela estiver preparada. Então, sabe? O emocional mexe demais. O meu filho, ele não é um menino de EAD, não dá. Eric tem que ser presencial ali na frente da professora. E eu que sou professora estou sofrendo, né, com essas situações com relação à educação dos dois, né? E agora nós vamos falar um pouco também sobre a presença dessas mulheres no Concepir, no Compir, como que é isso? Eu também sou membro aqui sou secretária do Compir aqui em Ponta Grossa, e eu sei a luta que foi para a gente conseguir, né, colocar o Compir para funcionar aqui na cidade, e vai para a Câmara, e volta da Câmara, e vai, e luta, e uma luta, o movimento super firme ali, ajudando, né, os movimentos negros aqui do município, né, e mais e essa questão da legislação, né, como que foi aí para vocês? Como que vocês chegaram aí no Concepir, no Compir? Eu sei que foi de muita luta também, né, muita dificuldade também. Como que foi aí, Juliana? Opa! O Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná ele é uma conquista recente, né? A gente está na nossa segunda gestão, e uma luta árdua, né? A gente teve recentemente, construímos aí em conjunto com, né, o movimento social e Ministério Público e vários parceiros, né, com audiência pública, o Estatuto de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná, que está em processo de tramitação. É uma conquista importantíssima para a população negra, né, porque o Estatuto ele traz uma grandeza de formação. Primeiro, já o fato de reconhecer que há racismo, que precisa de políticas públicas para esse enfrentamento, já é um primeiro passo, né? Porque até 1995 no país éramos todos iguais, né? Aquela democracia racial, e a gente começa a partir de 95
incluir nacionalmente em todos os quesitos que existe preto, né? Que tem branco, que tem indígena, que tem asiático e que tem negros e negras, né? E aí depois o IBGE ainda subdivide negros entre pretos e pardos, né? Mas até a gente ainda está reconhecendo que existe negro, né? As pessoas, a gente ainda teve que fazer todo um trabalho para as pessoas se declararem negras, né? E a política de cotas acho que também veio ajudar bastante nisso, né? De entender que se reconhecer como negro carrega uma ancestralidade, uma vivência que precisa ser reconhecida e valorizada, né? Porque o que somos, né, e a posição que ocupamos é por conta desse silenciamento histórico que a Fátima bem falou, né? E a gente precisa agora falar bastante mesmo. Agora eu vou usar isso. Aprendi, Fátima, obrigada. Mas então lá também a gente também esse ano elaborou um novo plano, né, de promoção da igualdade, né, que é onde a gente vai apontando o que as secretarias dentro do governo precisam realizar para promover a igualdade. Então, a gente também elaborou dentro do CONCEPI, o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial, para elaborando e para a gente poder fiscalizar as políticas públicas, né, que é uma das funções do Conselho, a gente deliberar as políticas públicas de promoção da igualdade e combate ao racismo e fiscalizar a execução delas depois. Então, ainda também está em tramitação, e é uma conquista histórica também, que é o fundo, né? A gente conseguiu ter uma verba para a promoção da igualdade racial gerenciada pelo Conselho Estadual, né? E aí a gente está querendo fazer com que essa verba chegue na sociedade civil, chegue nos municípios, chegue nas universidades, para a gente promover pesquisa, para a gente promover movimento, para a gente promover conselhos municipais, e para que a gente consiga ter fortalecido em todos os lugares, e no interior, e aqui no interior deste estado do Paraná, nos municípios pequenininhos, em todos os lugares, a luta do povo negro, né, que a gente consiga combater racismo e promover igualdade, né, que é o que a gente mais faz nesse conselho, em todos os espaços e com verba, porque a gente sabe que sem dinheiro a gente tem muita dificuldade, né? E agora, assim, ainda não é lá aquilo que a gente gostaria que fosse, mas estamos começando, né? Então, vamos... ano passado, esse dinheiro chegou no final do ano, a gente teve que usar ele de maneira emergencial, e a gente promoveu uma campanha publicitária, né, da população negra, de combate ao racismo, e com a temática de Somos Todos Luzia, né? E também dos povos ciganos, que também estão lá dentro do Conselho de Promoção da Igualdade Racial, lá representados. Então, também teve uma campanha, né, de valorização da cultura dos povos ciganos, e assim a gente vai tentando sempre dialogar, né? Passou nos grandes canais de comunicação, no intervalo de programas importantes, né, no Estado, então foi bastante visto, e a gente vai, assim, tentando maneiras de recontar a nossa história. É um espaço institucional de política pública, né? Mas o espaço institucional, ele sempre precisa estar aliado com a luta popular, né? A gente está lá nesse enfrentamento, na elaboração de políticas e na cobrança, mas a gente também precisa estar junto com o nosso povo, né? Lá entendendo, inclusive, quais são as necessidades e as realidades para a gente estar fazendo essa ponte, né? Entre a elaboração de política e o que é a vida real do nosso povo, né? Então, assim como o Sorriso Negro, né, faz, por exemplo, uma reivindicação do Sorriso Negro foi a cestas básicas para a população que estava passando fome nesse período de pandemia, que perdeu o emprego e tudo mais. Então, precisa ter esse vínculo com a base, né, com aquilo que está acontecendo com a população negra na periferia, com a população negra na realidade, para que a gente consiga, através desses espaços institucionais, fazer com que a política conheça essas necessidades e trabalhe nesse sentido, né? E a gente vai, assim, elevando o povo negro, né? Mas é um trabalho, assim, que a gente precisa de empenho, precisa né, ter disposição, porque não é fácil, a disputa não é fácil, né? A disputa né, tem muita gente que não compreende, né, essa luta e que dificulta as coisas, né? E tem muita gente que usa esses espaços para sobressair, tem muita gente que usa esses espaços para benefício próprio, e a gente precisa estar sempre fazendo uma disputa, mas ainda bem que a gente tem muita entidade parceira, né? O pessoal do movimento negro costuma ser muito, muito parceiro, né? Mas é uma luta árdua.
Ah, e só mais um detalhe, né? Agora a gente tem, Lícia, o telefone estava mutado, então eu vou continuar falando. Agora a gente tem um novo presidente eleito no Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná, que inclusive é desta entidade, né? Que é o José Luiz, do Sorriso Negro do Campos Gerais, né? Muito feliz em fazer essa fala aqui, está dizendo que nós tivemos uma reunião extraordinária hoje, no período da tarde, onde ele foi eleito com todo o apoio da sociedade civil, né, por conta da luta que a história, a trajetória política e militante que o José carrega, e essa entidade carrega, né, o reconhecimento da luta do Instituto Sorriso Negro, e a gente está bem contente, né, com a liderança dele nesse momento. Legal. A Ângela Elizabeth Sarneski disse que o Concepir está com papéis diversos e a fiscalização para a aplicação das leis é o nosso papel em cobrar o Ministério Público. Também diz para Fátima, vamos propor um conselho feminino. Que tal, Fátima? A Ângela representa a Rede Mulheres Negras no Concepir. É uma parceira importante. Ela diz também para fazer uma campanha de denúncia e de formação. Também essa campanha do Concepir, dos Compirs, né? E aí, Fátima? Então, a Ângela, boa noite, Ângela. A Ângela é uma grande parceira, uma grande lutadora, desde sempre, né? Aí na luta com a gente. Mas vamos sim, Ângela, eu penso que nós temos que pautar e aproveito o espaço para colocar aqui, não é? Um Conselho Estadual da Mulher Negra, por que não? É uma conversa para a gente fazer, até porque nesse momento as mulheres negras estão dando o tom da luta nesse país, quer dizer, nesse momento de forma reconhecida, não é? Porque sempre foi assim, né? O tom da luta sempre foi dado, sim, pela mulher negra. Mas, nesse momento, isso tem ficado evidenciado, né? Então, não tem mais como esconder. Então, precisa ser colocado. Tanto na luta quanto na política. A gente está vendo mais uma pauta interessante da gente colocar que as mulheres negras estão aí todas colocando seu nome para na luta política partidária do país aí para essas próximas eleições. Então, nós temos aí muitas companheiras, muitas mulheres negras saindo a campo para abraçar mais essa luta, mais esse desafio, né, da política nesse país. Bom, mas aí, assim, a gente, aqui em Londrina, nós temos uma população negra em torno de 30%, então, veja, nós somos uma cidade com quase 600 mil habitantes, né? Desses 600 mil, mais de 200 mil são de negros, né? É a população negra. Isso quando a gente fala em população fixa, mas como nós estamos numa cidade que é de região metropolitana, então a população de Londrina ela fica aí em torno de 1 milhão de habitantes. Então, se você tem 30% de 1 milhão de habitantes, você tem 300 mil negros nessa região aqui. E a gente precisa conversar sobre isso. E os nossos políticos precisam saber sobre isso, porque 300 mil pessoas elege, né? Elege deputado, elege vereador, elege prefeito. E tem muita gente que não sabe que a região de Londrina, a região metropolitana, tem aproximadamente 300 mil pessoas que são negras. Aqui em Londrina, a gente tem assim, um conselho de promoção da igualdade racial. Antes era Conselho da Comunidade Negra, depois passou a ser Conselho da Promoção da Igualdade Racial. Como Conselho da População da Comunidade Negra, ele existe desde 1995. Então, 1996. Então, é um dos conselhos mais antigos do Estado, né? E depois nós tivemos aí, isso tudo protagonizado pela luta do movimento negro. Isso é conquista do movimento negro. Em nenhum momento nada foi dado e nada é dado, e nem é achado, né?
E a gente tem, então, hoje uma assessoria de promoção da igualdade racial, que ela coordena essas políticas aqui no município de Londrina. Além disso, nós temos um grupo de trabalho de combate ao racismo, que é coordenado pelo Ministério Público aqui em Londrina desde 2012, não é? Temos também as equipes multidisciplinares nas escolas estaduais, que funciona, que tem a sua coordenadoria ali no Núcleo Regional de Educação, na Delegacia de Ensino do Estadual. Também nas escolas da Prefeitura, toda escola tem uma comissão que trata da questão racial, e na própria Secretaria a gente tem também uma comissão para tratar dessa questão das relações raciais. E temos ainda uma comissão da igualdade racial da OAB Londrina. Então, assim, esses espaços são espaços institucionalizados, né? São espaços institucionais que trata, que articula essa questão da população negra aqui na cidade de Londrina. No caso, assim, recebendo as denúncias, procurando saber como é que fica a situação da população negra. Além e temos também na Universidade Estadual de Londrina o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que é a UNEAB, que é quem trata aí da questão da produção, da pesquisa acadêmica, não é? E da extensão, e da formação sobre a questão racial. Tudo isso junto na perspectiva de fazer o enfrentamento e de combater o racismo, né, na nossa cidade. E nós temos assim várias outras entidades da sociedade civil. Nós temos, por exemplo, aqui uma plenária de mulheres negras, que é criada a partir da Mulheres Mais 30, em 2018. As mulheres, e a partir de fatos como a violência policial contra a juventude negra, a partir da morte de alguns jovens negros aqui na cidade, algumas mães se juntaram no sentido, mães e algumas profissionais, no sentido de criar um grupo de apoio para essas mães. E o grupo cresceu, né? Cresceu muito, tomou uma forma assim, ele tomou conta sozinho, né? A plenária, ela passou a ser uma entidade por conta dela mesma, a energia dela foi tão grande que ela extrapolou tudo aquilo que a gente pensava no início. Então, essa plenária, ela reúne várias profissionais do direito, profissionais da enfermagem, da psicologia, da área médica, quer dizer, das mais diferentes áreas da educação. E essas profissionais, elas se dispuseram, naquele momento, a atender aquelas companheiras negras que estavam em situação que estava cometida assim por situação de depressão, numa situação de dificuldade. Então elas começaram a atender essas mulheres. E o interessante é que essas mulheres que foram atendidas depois passaram, no momento que elas tiveram as suas energias reconectadas, né? Elas passaram também a fazer o atendimento para aquelas outras companheiras, para aquelas outras mulheres negras que estavam em dificuldade. E isso acabou formando uma corrente, sabe? E é isso que vem acontecendo. Então, essa plenária de mulheres negras, ela tem crescido e ela tem tomado esse formato, um formato assim que não dá para a gente dizer que é de ajuda, não dá para a gente dizer que é de auxílio. Eu vejo ele assim como mais um formato de encontro das nossas dores, né? Que a gente tem chamado de dororidade, né? A dororidade da mulher negra, porque mulher negra não tem sororidade, mulher negra tem dororidade, segundo uma colega profissional do direito sempre coloca para a gente, né? Nós temos dororidade. Então, e tem o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, é o representante da população negra, é ele que acaba chamando todo o debate, toda essa discussão, e que faz um trabalho aqui em Londrina. E aí, assim,
a partir de algumas... Então, assim, por exemplo, as políticas de cotas, né, na Universidade Estadual de Londrina, é uma luta do movimento negro. A Universidade Estadual de Londrina é uma das primeiras universidades a instituir a política de cotas, juntamente com a UNB e a UFRJ. E a gente tem as comissões que faz a verificação desses estudantes que entram pelo processo na tentativa de tentar evitar que haja fraude nos concursos, né? Tanto da universidade, tanto na academia, quanto nos concursos públicos. E tudo isso é, assim, vamos dizer, coordenado pelo Conselho da Promoção da Igualdade Racial. E assim, essas conquistas e elas vão acontecendo e elas vão, de certa forma, se expandindo. No ano passado, por exemplo, os conselhos municipais, o Conselho de Londrina, o Conselho de Cambé e outros conselhos aqui da região, nós estivemos nos aproximando bastante do CONCEPIR, do Conselho Estadual, né, Juliana? E aí nós, um grupo de conselhos aqui da região norte do Paraná entendeu que seria muito interessante se nós criássemos um conselho, uma regional dos conselhos aqui do norte do Paraná, para fortalecer a luta dos conselhos aqui, a criação de novos conselhos e a criação de novos organismos de peer, de promoção da igualdade racial aqui nos municípios próximos. E realmente deu resultado, um resultado muito importante essa regional dos conselhos. Agora ela, por conta da pandemia, refriou um pouco, mas mesmo assim a gente continua dialogando, se movimentando e conversando, e isso tem feito com que os municípios aqui da região norte do Paraná se fortaleçam e busquem a formação dos conselhos, né? A instituição de conselho e a instituição de organismo de promoção da igualdade racial, assim, a perspectiva de fazer o combate ao racismo, de fazer esse enfrentamento da violência contra a população negra. Então, é mais ou menos isso, e eu vejo que a gente, mesmo num cenário desfavorável, que é o que nós estamos vivendo hoje no país, a população negra, a população negra, ela tem, assim, de certa forma, a gente pode dizer que ela tem avançado em algumas conquistas, ou pelo menos tem mantido aquilo que havia conquistado, né? E essa é a luta, né? Eu considero sempre que nós estamos em guerra, né? E que a gente precisa, e mais que mesmo na guerra, a gente precisa avançar. E para nós, negros, nunca foi diferente, né? A gente sempre esteve em guerra, né? Então, a gente sempre trabalhou hoje para comer ontem, e nós não podemos esquecer disso. O nosso escudo é o nosso corpo negro, é o que a gente tem para poder se defender, para poder fazer a luta. E nesse momento, para nós, com a pandemia, com a situação, com o cenário político que a gente tem, só é motivo para a gente lutar mais ainda. E o que faz? E eu vejo que o que pode nos ajudar, o que nos manteve sempre, o que fez com que nós avançássemos nas nossas lutas e nas nossas conquistas, sempre foi a nossa unidade. Então, assim, se tem alguma coisa que nós podemos fazer enquanto negros, cada vez mais lutar pela nossa união, porque é através da unidade que nós vamos conseguir avançar. Exatamente, né, Maria de Fátima? Nenhuma conquista, nenhum direito, né, foi adquirido sem luta, né? E continuamos lutando. Tem a Ângela. Cadê? Ângela disse que nós precisamos da implementação das equipes multidisciplinares. A Ângela vem falar com relação
a tratar, né, nas escolas, né? Eu costumo dizer que a gente tem que tratar o racismo lá na veia, lá desde os pequenos, né? Aqui em Ponta Grossa nós temos as equipes falo do município, né? As equipes multidisciplinares que eu e o professor Luiz Fernando coordenamos, trazendo formações para elas, informações, e elas procuram disseminar o conteúdo, né? Tudo que elas vão adquirir nas formações, elas vão e multiplicam nas escolas, né? Essas equipes multidisciplinares. É um trabalho muito difícil, muito árduo, né? Porque às vezes o trabalho da equipe multidisciplinar ele não é só responsabilidade da professora, ele é responsabilidade de uma equipe toda de gestão, né, de uma equipe toda da escola, de funcionários, de comunidade, tem que trazer a comunidade para a escola sim, tem que mostrar para a comunidade como que a escola funciona sim, nós temos que mostrar para a comunidade que nós combatemos o racismo na escola sim, né? E eu acho que essa questão da equipe multidisciplinar que a Ângela fala é um trabalho difícil, mas eu tenho esperança, Ângela, que a gente vai vencer. A gente vai conseguir. Essa, Liz, muito bem levantada a questão pela Ângela, né, sobre a Lei 10.639 de 2003, e sobre as equipes multidisciplinares aqui no Paraná. O Paraná é um estado modelo nessa questão, né? Essas equipes existem já aí desde 2006, que o governo já instruía para que fosse efetivada para a implantação da Lei 10.639. Em 2010, a gente tem aí, então, a instituição das equipes multidisciplinares, e funcionou muito bem, porque as equipes multidisciplinares são instâncias que reúnem, como você já colocou, equipe diretiva, equipe pedagógica, equipe de professores, estudantes da escola, os grêmios estudantis, o conselho escolar, e também a comunidade. Então, são essas instâncias que formam a equipe multidisciplinar. A partir do governo atual aqui no estado do Paraná, do governo que está aí, então, houve um recuo dessas equipes multidisciplinares e desse trabalho. E eu penso que cabe ao movimento negro, cabe aos conselhos municipais e ao conselho estadual, ao CONCEPIR, cobrar isso veementemente para que as equipes multidisciplinares sejam reestruturadas e voltem a funcionar como elas sempre funcionaram nas escolas estaduais, e não só nas estaduais, mas também nas municipais, e aí é de ordem municipal, né, no estado do Paraná. São instâncias importantíssimas de combate ao racismo. E muito se produziu, muito se formou a partir da instituição das equipes multidisciplinares, e eu vejo assim que o governo estadual ele precisa assumir isso e garantir o funcionamento das equipes multidisciplinares. Por quê? Porque nós, negros, a população negra continua distante, ela continua impedida de frequentar a escola, ela continua sem escola, né? Eu tenho colocado isso porque, se eu preciso de uma lei para que eu possa estar na escola, essa lei está me dizendo que eu não tenho direito à educação. Então, assim, na medida em que o governo do estado não efetiva, na medida em que ele não promove realmente, assim, de alguma forma, forças para que essa lei ela aconteça nas escolas na medida do que ela deve acontecer, ele está negando educação para a população negra do estado do Paraná. Ele está dizendo, olha, a lei está aí, foi criada, mas eu não vou fazer nenhum esforço para que ela seja cumprida. Embora a gente saiba que existe toda uma documentação, toda uma legislação. A Lei 10.639, ela é um capítulo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a lei que normatiza a educação nesse país,
ela não é um apêndice, ela é um capítulo da LDB, ela é Lei de Diretrizes e Bases da Educação nesse país. Então, ela precisa ser cumprida, porque, assim, a escola que não estiver cumprindo, o professor que não estiver cumprindo, o diretor que não estiver cumprindo, ele está incorrendo em uma... ele está incorrendo em, assim, está descumprindo a legislação, né? Está descumprindo a normatização, está descumprindo uma norma. E, na medida em que essas pessoas não cumprem, que a sede não cumpre, que o governo do estado não cumpre, ele também está incorrendo nesse crime de descumprimento da legislação no estado do Paraná. Então, eu vejo que... se é que eu posso colocar aqui, né? Aproveitar que a Juliana está aí, aproveitar que outros conselheiros estão aí também, que o presidente também está aqui, e pautar. Acho que isso pode ser um ponto de pauta, né? Do Concepir, de chamar a atenção para a efetivação, para o cumprimento da Lei 10.639, e para a garantia de que seja retomado esse trabalho de formação e, principalmente, do funcionamento efetivo, de forma efetiva das equipes multidisciplinares nas escolas do Estado do Paraná. Mas isso que você está colocando, Fátima, a gente conseguiu garantir que já tivesse previsto no plano de promoção da igualdade racial, né? Com metas, inclusive, né? Com prestação de contas. Você foi falando... e a sua fala rica, como sempre, né, foi me trazendo tanta coisa, sabe? Eu fui pensando, você falou, por exemplo, que é de 2006 essa lei, e eu fui me lembrando o que foi o governo progressista que nós tivemos, né, os anos de governos progressistas, para o avanço, ainda que pequeno, porque temos muito para avançar, para a população negra, né? Assim, a implementação de política de cota nas universidades e nos concursos públicos, política de redistribuição de renda, como Bolsa Família, a Lei 10.639, né? Com o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, a Lei da Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, que, de certa forma, também protegem as mulheres negras, que são as maiores vítimas desse tipo de violência, a Casa da Mulher Brasileira, que também é uma proposta para melhorar o atendimento às mulheres vítimas de violência, né? A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, o Estatuto da Igualdade Racial. A gente teve tanto avanço, e agora você estava falando dessas equipes multidisciplinares, e eu fico pensando o tanto que está sendo incentivado que os alunos e pais denunciem professores por doutrinação ideológica, né? E quando a gente fala, por exemplo, de educação de gênero, que a gente quer falar aprender a respeitar as mulheres, a ensinar os meninos a não serem agressores, né? A ensinar as meninas a identificar processos de violência, além de aceitar a diversidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessa educação antirracista, né? Dessa aprendizagem desde o início de conviver com as diferenças, e a gente tem um avanço do conservadorismo, de uma direita que enxerga tudo isso de uma maneira tão diferente, né? Que, bom, vou falar aqui tranquilamente, né? Porque a gente tem um presidente da República que, durante a sua campanha, falou mal de quilombola, falou mal das mulheres, falou mal da população LGBT, e muita gente que votou neste presidente identifica que essas manifestações de ódio são políticas, né? E entende uma coisa que a gente defende como ódio, né? Como crimes de... Né? O racismo é crime, né? Feminicídio, a violência contra a mulher, e agora até a LGBTfobia também é um agravante, né? E tudo isso foi trazido nesses processos eleitorais como se isso fosse uma defesa política, né? O ódio como uma defesa política. E a gente vê nas escolas, estava vendo agora imagino que isso tenha com a pandemia, as aulas remotas, né, o cuidado dos professores deve ser muito maior, porque sabe que estão sendo supervisionados né? Mas essa questão da doutrinação ideológica, dos alunos se sentirem como vigias e fiscais dos professores, né? A intervenção na liberdade de ensino dos professores, da liberdade de cátedra, é uma coisa muito violenta, né? Muito, muito triste. Eu fico pensando o quanto que essas equipes multidisciplinares devem ter também sofrido o impacto dessas questões aí, desse avanço
do conservadorismo dentro da pauta da educação. Me lembro muito bem quando estavam votando, falando da tal da ideologia de gênero, que coisa mais estapafúrdia, né? Como se falar sobre sexualidade com criança e adolescente fosse hipersexualizar a criança e o adolescente, né? Não entender qual é o papel da educação, né? Não entender qual é o papel da escola na formação de cidadania, né? Mas bom, isso eu não sou dessa área, né, Fátima? Acho que você pode me ajudar nisso, mas lembrando, né, Juliana, lembrando que por muitas vezes através das aulas, né, de sexologia na escola e tal, e através dessas discussões na escola, é que se encontram crianças que foram abusadas, crianças que foram molestadas, né? Uma forma de proteger as nossas crianças, né? Quando você tem um governo que fala tanto em ódio, que fala em racismo, e pessoas que apoiam esse tipo de fala, realmente a gente fica pensando, nós precisamos mexer nessa sociedade, nós precisamos fazer essa sociedade pensar, né? Analisar. O que será que está acontecendo? O porquê disso agora? E outra coisa, Juliana, que as pessoas costumam dizer que a pandemia vai nossa, mostrar as pessoas, modificar as pessoas. Eu acho que quem apoia um governo desse, que quem vota num governo desse, que tem esse discurso de ódio, essa pandemia vai deixar eles exatamente da forma em que eles estão, né? Uma pessoa que traz esse discurso de ódio, dificilmente, apoiando um governo desse, nós encontramos pessoas ali pensando no bem comum, pensando em políticas públicas e pensando lá no pobre, lá no negro, da periferia, né? Dificilmente nós encontraremos pessoas pensando em fazer o bem a essas pessoas, dificilmente. Bom, meninas, então nós já ficamos quase 2 horas conversando, vocês viram, mas vocês são boas. A gente bem que vocês falaram. Ai, mas é tão bom ter tempo assim de falar, porque Ai, quando tem nem 10 fale. minutos eu já me arrepio. Ai, nem 10 fale. minutos, eu falo, não consigo. Uma delícia. Eu que já admirava vocês, agora eu tô amando. Muito, muito gostoso o nosso papo. E eu quero dizer também que nós estamos com o Instituto Sorriso Negro, com a APP Sindicato, a Secretaria de Promoção à Igualdade Racial e Combate ao Racismo, que são parceiras nesse evento, né? Que ocorreu hoje, que foi um evento assim grandioso, assim de falas maravilhosas. A gente só tem realmente a agradecer o Carlão, a Drica, o Zé, a galera toda do Instituto, a galera da APP Sindicato, vocês, meninas, com o CEPIR, o COMPIR, toda a equipe que dá suporte, né? A gente não pode estar se abraçando, mas eu tenho certeza que vocês vão sentir aí o meu abraço bem apertado, sabe? E para terminar a nossa fala, né? Eu quero que vocês, como nós estamos falando sobre o dia 25 de julho, eu quero que vocês terminem a fala de vocês falando sobre representatividade. Assim, pode ser uma frase, pode ser uma citação, o que vocês quiserem falar sobre representatividade. Eu que estou agora na frente do computador, na frente de 2 representatividades, para mim, maravilhosas, queridas, que agora eu vou ser perseguidora delas, não vou ser seguidora, eu vou ser perseguidora de vocês. Eu gostaria que vocês terminassem a fala de vocês falando sobre isso. Vou lá, então, Fátima, e você encerra maravilhosamente. Nossa, coitada de mim. Nós estamos num ano eleitoral, né? Então, falar de representatividade, eu quero falar para que estejam atentas as candidatas negras. Leu meus pensamentos, Juliana, não vale isso. Eu falei primeiro, viu?
vamos ficar atentas às mulheres negras, né? Vamos dar espaço para as mulheres negras na política, nos espaços eletivos. Agora teremos eleição para vereança, para prefeitura, né? Vamos estar atentos. Geralmente a nossa pauta é muito ampla, as mulheres negras, quando vêm para essa luta, vêm com muita força, carregando a ancestralidade, né, junto consigo, e falando em nome de todas, né? Porque quando uma mulher negra se eleva toda a sociedade consigo. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar, mas não só na política, em todos os espaços de luta e militância, a gente tem que estar dando visibilidade e espaço de poder e decisão para as mulheres negras, porque é muito comum que nos espaços mistos garantam para as mulheres negras a pasta de combate ao racismo. Mas nós estamos aí para discutir sobre tudo, e a nossa conversa mostrou sobre isso, né? A gente pode falar sobre educação, sobre saúde, sobre segurança, sobre moradia, a gente estava aqui até falando sobre situação, sobre economia, a gente tem condições de falar aquilo que a gente se prepara e aquilo que a gente milita para atuar, né? Então, nós temos muitos saberes, temos muito a contribuir com a sociedade, e os espaços precisam entender que as mulheres negras não são relegadas a um único tema. Nós somos muito maiores do que isso. Inclusive, a nossa vida inteira é um processo de militância, né? Só o fato da gente existir e resistir é um processo de luta intensa que faz com que a gente possa estar disputando qualquer espaço, até porque o debate tem que ser interseccional, né? A gente tem que falar de gênero, raça e classe, e tentam sempre nos colocar só no espaço, né? Só na raça, mas nós estamos aqui fazendo o debate de tudo isso junto, né? Então, a gente precisa, vamos dar espaço de representatividade para mulheres negras na política, mas em todas as esferas da vida, né? Vamos eleger as mulheres para serem as diretoras de escola, vamos eleger as mulheres para serem as representantes nos bairros, vamos eleger as mulheres para presidente do sindicato, né? Vamos estar à frente dos processos de luta, porque a gente tem competência, tem garra, tem história, e os nossos passos vêm de longe. Né? Eu queria agradecer ao Instituto Sorriso Negro, né, por estar promovendo esse debate, por ter convidado, por ter me dado a possibilidade de estar com vocês fazendo essa conversa. Eu sempre aprendo muito e agradeço vocês por isso. E estamos à disposição sempre para o que precisar, né? E muito obrigada aí pelo convite, me sinto lisonjeada, espero ter contribuído um pouquinho. Legal. Bom, eu vou começar, então, dizendo que eu estou realmente muito, muito feliz por essa noite, por esse momento aqui, por esse encontro, que é nesses encontros, nessas conversas que a gente aprende muito, né? Então, mais um grande aprendizado aí com essa figura gigante, Juliana e a Lisa, aí, então a gente vai aprendendo muito nessas nossas trocas e nessas nossas informações, nessas nossas insurgências, né? Porque somos insurgentes e é isso que nós temos que ser mesmo. Como a Ju já falou, e sobre a questão desses espaços de representatividade, a mulher negra tem que estar em todos os espaços onde ela queira estar, mas e não mais na base da pirâmide, como sempre foi, porque não é isso. A gente sabe que nós somos o braço e o corpo todo que sustenta mesmo essa sociedade, então as mulheres não têm que estar mais só mesmo no espaço operacional. Nesse momento, eu vejo que é fortalecer mesmo as nossas mulheres pretas, essas pretas preciosas, valiosas, no campo político, no espaço político. Então, e a hashtag deve ser preta, vota em preta, não é? Para que a gente ocupe esses espaços, para que a gente possa estar levando, falando sobre sobre a mulher negra, sobre as nossas vivências, as nossas trajetórias, que têm as suas diferenças, né? De ser esse outro ser, né? E nós somos mesmo, mais uma vez aqui, retomando o que eu colocava no começo, nós somos feitos a partir dos destroços há mais de 500 anos.
Então, a partir disso que a gente tem que falar, a nossa lógica é uma outra, a nossa subjetividade, que as pessoas gostam tanto de colocar, é uma outra, a nossa subjetividade não é a subjetividade ocidental, cartesiana, a nossa subjetividade também não pode ser somente a subjetividade africana, mas ela é uma subjetividade pensada na diáspora, né? E a diáspora ela é diferente de um pensamento ocidental, e ela é diferente também de um pensamento. Ela tem essa origem, ela tem essa base, ela está fundamentada num pensamento africano, mas a gente tem que pensar nessa subjetividade enquanto diaspórica. Então, a partir disso que a gente tem que olhar essa mulher negra, tem que olhar essa mulher preta, tem que olhar esse ser. Então, é nessa dimensão, é nessa lógica que a gente precisa pensar a mulher negra. E é nessa lógica também de representatividade. Uma coisa que eu tenho discutido muito, que eu tenho pensado muito, é que eu sou professora de língua portuguesa, não é? Nunca me chamaram para fazer uma fala, embora seja especialista em literatura brasileira, nunca me chamaram para fazer uma fala sobre literatura brasileira. Nunca me chamaram para fazer algum colóquio sobre gramática, sobre língua portuguesa. Não, de maneira alguma. Sempre que me chamam é para fazer uma fala que tem a ver com a questão racial, porque as pessoas às vezes olham para mim e acham que eu só sei falar sobre relações raciais, que eu só sei falar sobre a questão racial. Não, eu também eu também conheço, eu também posso falar sobre gramática, eu também posso falar sobre literatura brasileira, que é a área que eu gosto, é a área onde eu sou especialista. Eu também posso falar sobre educação que não seja com recorte racial, mas para isso nem mesmo a escola, né? Ou o setor da educação nunca me chamou para falar sobre isso. Sempre que eles me chamam para falar, é no mês de julho, no 25 de julho, se é no 8 de março, é sobre a mulher negra, se é lá no 20 de novembro, é sobre o 20 de novembro, é sobre a questão racial. Como se nós, negros, só entendêssemos do recorte racial. Quer dizer, você, negro, tem que ficar lá, você pode falar, desde que você fale sobre o recorte racial, desde que você fale sobre a questão racial, desde que você fique no seu gueto, no seu canto, no seu lugar de sempre, que é o lugar de negro. Se você vai falar, é para falar sobre negro, você não pode falar sobre outro assunto. Então, para mim, quando a gente pensa representatividade, nós precisamos pensar nisso. O racismo não é meu, o racismo não é preto. Quem criou o racismo não fui eu, não fomos nós os negros. Quem criou o racismo foi a sociedade branca. Então, é ele que precisa dar conta desse racismo. E também ele que precisa dar conta disso, de entender que nós, negros, não precisamos falar somente de questão racial, de questão negra. Nós podemos falar sobre outras questões, porque nós temos também outros conhecimentos. E nós viemos para cá por conta desses outros conhecimentos que nós tínhamos. Foi por isso que nós fomos trazidos, não só aqui para as Américas, mas por isso que nós saímos de diáspora por esse mundo, né? Por conta de todo um conhecimento que vem do continente africano, que vem do negro, que trouxe toda essa contribuição. Então, o negro, assim como a mulher negra, tem que estar onde ela quiser e onde ela pode contribuir, onde ela queira estar, não mais na base da pirâmide. Vejo que essa tem que ser a nossa luta, a luta de todos nós. Não podemos pensar numa nação democrática, não podemos pensar num Estado-nação do ponto de vista da solidariedade, da fraternidade, se nós não resolvermos a questão do racismo que estrutura as relações nesse país.
Então, o Brasil precisa pensar nisso, a sociedade brasileira precisa pensar nisso e precisa melhorar. Se ela quer pensar e quer se constituir e quer se colocar enquanto uma nação de fato democrática. É isso. Mais uma vez, quero agradecer muito mesmo ao Instituto Sorriso Negro, a Juliana pelo grande aprendizado, pela lição maravilhosa que eu obtive aqui hoje, a Liz, não é? E a todos que estão assistindo e a todas as pessoas, ao Zé Luiz, e dizer mais uma vez, estou muito feliz com a notícia de que o Zé Luiz é o presidente do Conselho. Parabéns, José Luiz, porque era o que a gente... foi uma das nossas últimas lutas, das lutas desses últimos. Era o plano desde o início. Era o plano desde o início. A Tânia Aparecida Lopes e a Ângela dizem que votarem nas mulheres negras é antirracista. Tá aí o recado, né? Isso, faz parte da luta. Faz parte da luta. Vamos mandar um beijo para a Ângela, para a Drica, para a Beth, para a Julinha. A Julinha está assistindo, a prima lá, encantada, né, Julinha? Um beijo para você. A Tânia, o Zé, todo mundo que está assistindo. O Carlão mandou um abraço bem apertado para vocês. E eu encerro essa live, essa transmissão, só agradecendo mesmo. Muito obrigada, mulheres, por fazerem parte da nossa vida. Muito obrigada por lutarem por aquelas que ainda não aprenderam a lutar, mas elas chegam lá, elas vão aprender, né? Muito obrigada, um beijo, gente, e até a próxima. Beijo para vocês. Gente, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.